Eu quero convidar vocês para lermos a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 43. Somente este versículo. Esta foi uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia de ontem. Eu estava lendo a palavra de Deus e de repente eu me deparei com este versículo e no mesmo instante eu senti ali de Deus de compartilhar com vocês, de meditar um pouco sobre esta verdade bíblica, que diz o seguinte: então o povo se dividiu por causa dele. Na Bíblia, na Nova Versão Internacional, o texto está mais claro ainda do que na NTLH, onde diz assim: assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Queridos, durante todo o ministério terreno de Jesus, onde quer que ele fosse, sempre haviam dois tipos de pessoas, ou dois grupos que seguiam a Jesus. De um lado estava o grupo dos defensores de Jesus. Esse grupo era composto por pessoas que acreditavam nas palavras de Jesus. Estas pessoas, elas viam em Jesus uma luz de esperança por uma vida e por um futuro melhor. Esse grupo, em sua maioria, era composto por pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas oprimidas, pessoas espiritualmente com problemas que necessitavam da paz que Jesus trazia aos seus corações. Haviam também algumas pessoas ricas, algumas autoridades, mas não eram muitos, que seguiam a Jesus com sinceridade, acreditavam em suas palavras e também nas suas ações. Do outro lado estava o segundo grupo, que eram os acusadores, ou seja, os inimigos de Jesus. E por que estas pessoas se tornaram acusadores? Porque elas tiveram seus pecados expostos por Jesus. E por causa disso, eles estavam sempre procurando uma oportunidade para matar Jesus. Esse grupo era constituído, em sua maioria, pelos doutores da lei, os representantes da lei, os religiosos que estavam acostumados a impor sobre o povo fardos pesados, e também algumas autoridades que se sentiam ameaçadas por causa da liderança de Jesus. Então, aonde Jesus ia, de um lado estavam os defensores e do outro lado estavam os acusadores. É claro que dentro desses dois grupos existiam outros subgrupos, mas que eu não pretendo falar nesta palavra para você. Mas quem sabe oportunamente Deus permita que a gente fale também sobre esses outros grupos dentro dos grupos. Mas hoje nós vamos nos ater apenas aos dois grupos, o dos defensores e dos acusadores. Com a morte de Jesus, a sua ressurreição e também a sua ascensão ao céu, o Espírito Santo de Deus veio sobre um grupo de pessoas que faziam parte dos defensores do nome de Jesus, que acreditavam no poder de Jesus. Essas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo e cheias de poder e de autoridade, começaram a pregar a palavra do Senhor e logo os primeiros cristãos se espalharam por todo o mundo antigo. Os 3 primeiros séculos da igreja falam e mostram a expansão do cristianismo pelo mundo antigo, mas também mostra as perseguições que se intensificaram contra os cristãos nessa época. Até mais ou menos por volta do ano 313, quando Constantino adota o cristianismo como religião,
E depois, no ano de 390, quando Teodósio decide transformar o cristianismo em religião do Império Romano. Até então, a igreja passou por longos períodos de perseguição e a todo tempo havia de um lado um grupo defendendo o nome de Jesus e do outro lado um grupo condenando, acusando e perseguindo aqueles que defendiam o nome de Jesus. O que eu vejo nesta palavra? Primeiro, a mensagem de Jesus sempre foi e sempre será uma mensagem de divisão, de separação entre o trigo e o joio, entre o bem e o mal. Sempre haverá dois grupos, aqueles que falam bem de Jesus, que acreditam nele, na sua palavra, e aqueles que não acreditam. Sempre haverá os bons e os maus, sempre haverá os que defendem e os que acusam, os que honram o nome de Jesus e aqueles que desonram o nome de Jesus. Sempre haverá aqueles que são verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Sempre haverá aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, e haverá também os ritualistas. Sempre haverá os fiéis e os infiéis, as ovelhas e os bodes. Em toda a trajetória da Igreja de Cristo, desde o momento em que a igreja é estabelecida, aliás, Jesus disse desde o momento em que João Batista surge no deserto, pregando o evangelho do reino, a partir daí, há dois grupos que confrontam entre si, os que defendem e os que acusam. Aonde Jesus estiver, sempre haverá esta divisão entre a luz e as trevas. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 34 até o versículo 39, Jesus deixa muito claro que esta divisão, ela seria tão intensa em algumas circunstâncias, onde os seus defensores, os seus seguidores, eles se veriam na obrigação, melhor, no dever, de romper determinados laços sociais, familiares, para seguir a Jesus e defender a causa de Jesus. Ele disse assim lá em Marcos 10, 34, não pensem vocês que eu vim trazer paz ao mundo. Jesus é a paz, mas o evangelho, a palavra que Jesus anuncia, ele deixa bem claro, ela não traz paz, por quê? Porque ela traz divisão. Ele diz assim, não vim trazer a paz, mas a espada, ou seja, a espada que causa separação, a espada que quebra vínculos, porque aonde houver trevas e a luz chegar, não haverá comunhão entre elas. E aí Jesus ele fala que até mesmo dentro das famílias, haveriam divisões por causa do evangelho de Cristo, por causa do amor a Cristo. E ele vai mais adiante e fala assim, olha, aquele que não estiver disposto e preparado para negar aos outros, para negar a si mesmo, para morrer por causa de mim, não pode ser o meu seguidor. Jesus diz que quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas aquele que se esquece de si, porque é seguidor de Jesus, esse encontrará a vida verdadeira. Quando o assunto é Cristo, o mundo se divide. Quando o assunto é Cristo, sempre haverá dois grupos confrontando entre si, aqueles que defendem a verdade que é Cristo e aqueles que acusam e são contrários à verdade que é Cristo. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fiz uma pesquisa muito rápida sobre alguns documentos que falam de perseguições aos cristãos em todo o mundo. E pude perceber, esta é uma grande verdade, que em muitos lugares do mundo, os cristãos estão sendo humilhados, estão sendo injustiçados, acusados.
acusados de injúria, de profanação, de aliciamento, desintegração das culturas locais. Mesmo nos países onde existe liberdade de consciência e de crença, existem aquelas pessoas que odeiam os cristãos simplesmente por odiar, porque não concordam com a verdade que é anunciada pelos cristãos, a verdade que é Cristo. E em um jornal de grande circulação nacional, o Correio Brasiliense, ele publicou no dia 15 de janeiro desse ano, uma matéria que tem como fonte as missões de portas abertas. É uma missão que está presente no mundo, se não me engano, desde 1976. E todos os anos eles publicam relatórios sobre cristãos que são perseguidos no mundo. E esta missão mostra que no ano de 2019, ou seja, o ano passado, alguns meses atrás, mais de 260 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição severa, sofreram algum tipo de violência, inclusive assassinato, nos países do mundo. E tudo isso por causa de Jesus. E esses cristãos não somente foram perseguidos severamente, mas muitos deles, segundo as fontes, 2.983 cristãos foram brutalmente assassinados no mundo ano passado, sendo que desse total 1.350 foram mortos no país Nigéria. A perseguição contra os cristãos, ela se intensifica de tal maneira que no ano passado, 9.488 igrejas foram atingidas em todo o mundo. Igrejas que foram fechadas, que foram atacadas, que foram derrubadas, que foram queimadas. Porque as pessoas simplesmente odeiam a palavra, a mensagem de Cristo. Olha que nesse estudo ainda indica que 3.711 cristãos foram presos por causa de Cristo. E o estudo não fala daqueles cristãos que foram levados para campos de trabalhos forçados. Como também esse estudo ele é baseado em fontes oficiais, em registros oficiais. Agora pense você, nós não estamos falando dos registros não oficiais, porque em muitos lugares do mundo, os cristãos não têm uma voz ativa. Eles não podem sequer pleitear o seu direito legal, porque não existe esse direito. Jesus deixou bem claro que os seus seguidores, eles seriam perseguidos em todo o mundo. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus falou que o reino de Deus sofreria ataques de pessoas violentas, que tentariam de toda maneira conquistar o reino de Deus. Ou seja, sempre haverá Herodes, sempre haverá fariseus, saduceus, doutores da lei, inimigos do reino de Deus, que vão perseguir a igreja de Cristo. E eu te diria mais ainda, existem poderes malignos operando no mundo e influenciando governos, autoridades e pessoas para que resistam ao bem, para que se levantem contra a igreja de Cristo e tentem, de todas as formas, legais ou ilícitas, impedir o avanço da igreja de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus deste mundo, ele conservou a mente de determinadas pessoas na escuridão. E ele não deixa que a luz brilhe sobre estas pessoas. A luz que vem do Evangelho, a luz que vem da palavra de Deus, da glória de Deus, que mostra como Deus realmente é. Ou seja, existem pessoas que estão cegas espiritualmente e estão dominadas pelo ódio contra o Evangelho de Cristo. E em 1 João 5,19, o apóstolo João fala assim: queridos irmãos, nós sabemos que somos de Deus. E também sabemos que o mundo está debaixo do poder do maligno. Ou seja, as pessoas que pertencem a Deus,
que são de Deus, elas serão sempre perseguidas e odiadas pelo mundo. Em João capítulo 15, versículo 18 até 19, Jesus disse aos seus seguidores: se o mundo odeia vocês, não se preocupe. Disse Jesus, lembre-se, ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas por vocês não serem do mundo, e pelo fato de eu tê-los escolhidos no mundo, e vocês não serem do mundo, o mundo odeia vocês. Em Lucas capítulo 6, 22, Jesus fala assim: bem-aventurados são aqueles que são odiados, que são rejeitados, que são insultados por serem os meus seguidores. Se você está sofrendo algum tipo de retaliação, de perseguição, se você está preocupado porque existem pessoas que publicam em redes sociais o seu ódio, manifestam o seu ódio pelos cristãos, não se preocupe, Jesus já tinha nos falado sobre isso antes. Se você está preocupado porque tem pessoas que estão zombando do nome de Jesus, da palavra de Deus, olha o que Jesus fala: vocês são bem-aventurados, porque estão sofrendo perseguição por fazerem a vontade de Deus. O reino pertence a vocês. Mas Jesus continua e fala assim: felizes são vocês quando os insultam, quando perseguem e quando dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem os meus seguidores. Não é motivo para ficar preocupado. É motivo, disse Jesus, para se alegrar, para ficar feliz, porque é uma grande recompensa que está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de você. Por que a multidão se dividiu? Vamos voltar ao texto sagrado que nós acabamos de ler. O evangelista está narrando a história de Jesus e de repente ele diz assim, que a multidão, o povo se dividiu por causa de Jesus. Mas por que o povo se dividiu? A história, ela começa no início do capítulo 7, quando Jesus está na Galileia e os seus irmãos o convidam para ir até a festa das barracas que estava acontecendo na Judeia. E Jesus, no primeiro momento, diz que não vai à festa, mas depois, secretamente, ele vai sozinho para a festa. As pessoas não reconheceram a Jesus, porque Jesus era uma pessoa comum. Jesus, ele era como outras pessoas normais. Jesus, ele não andava vestido de pompa. Jesus não era como os doutores da lei, que por onde andava, todo mundo reconhecia por causa dos sinos que tocavam, por causa das letras que eles carregavam em sua testa, por causa das vestes que eles vestiam. Não, Jesus era comum. E Jesus está no meio do povo. E Jesus ouve a multidão comentando a seu respeito. As pessoas estão falando de Jesus. Alguns estão falando bem de Jesus. Mas existem outros que estavam criticando a Jesus. Entre aqueles que estavam criticando, estavam os doutores da lei, que estavam acusando Jesus de ser enganador do povo. E Jesus está ouvindo tudo atentamente. E, de repente, Jesus, ele então decide se apresentar. Jesus, ele começa a falar. No primeiro momento, ele não diz quem ele é. Mas Jesus começa a conversar com as pessoas. E uma coisa é certa, independente de ser defensor ou de ser acusador de Jesus, quando Jesus começa a falar, lá em João capítulo 7, versículo 15, diz que as pessoas ficaram admiradas com aquilo que Jesus estava falando. E até mesmo os acusadores, os doutores da lei, eles estão admirados, e eles dizem assim, como é que ele pode saber tanta coisa sem nunca ter estudado? Aqueles homens, eles ainda não sabiam que aquele cidadão comum que estava ali no meio deles era o Cristo, o Messias. Então eles estão admirados quando ouvem aquele homem falando. E eles perguntam, como é que ele pode saber tanto? Sem ter estudos, ele não faz parte da nossa academia de sacerdotes. Ele não fez nenhum curso conosco. Quem é este homem desconhecido que está falando com tanta eloquência?
Deixa eu te falar uma coisa. O mundo, ele tenta calar a igreja de Cristo. E sabe por que o mundo quer calar a igreja de Cristo? Porque ele sabe que existe poder nas palavras de Jesus. Quando Jesus começa a falar, ele cala os inimigos. Quando Jesus começa a falar, ele atrai a admiração de todas as pessoas. Ou seja, quando nós anunciamos a palavra do Senhor, quando nós pregamos o Evangelho, até o mundo invisível reconhece o poder que existe nas palavras de Jesus. Não são as minhas palavras, não são as palavras de qualquer cristão no mundo, são as palavras de Jesus. Uma vez, Jesus mandou 72 discípulos ir a um determinado local para pregar o reino para as pessoas. E quando estes 72 voltaram, lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz que eles voltaram cheios de entusiasmo, de alegria. E eles disseram para Jesus: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saísse das pessoas. Ou seja, até o mundo espiritual, ele reconhece o poder do nome de Jesus, da palavra de Jesus. Então aqueles homens estão admirados com as palavras de Jesus. E as suas palavras dividem o povo. Porque as pessoas começam a perguntar: como ele pode falar tão bem? Como ele pode conhecer tão bem as Escrituras? Quem é ele? A sabedoria de Jesus divide o povo. E aí Jesus faz uma afirmação que vai causar mais apreensão e confusão entre os seus ouvintes. Jesus é maravilhoso. Se tem uma coisa que a palavra de Deus faz, é causar confusão entre aqueles que não conhecem e que não aceitam a sua palavra. Porque as pessoas estão perguntando onde ele estudou, onde ele aprendeu tanto, como ele sabe tantas coisas boas. E aí Jesus responde para as pessoas e fala assim: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. As pessoas ficam confusas. Como assim vem de Deus? Queridos, olha como que o poder de Deus é maravilhoso. Como a graça de Deus é maravilhosa. Porque a sabedoria que vem de Deus, Ele dá a quem Ele quer. Aqueles homens, eles viveram as suas vidas dedicadas ao ofício sacerdotal, ao estudo da lei. E agora, um galileu, um homem simples, comum do povo, que era o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, mas desconhecido daqueles homens, ele manifesta a sabedoria de Deus em suas palavras. E aqueles homens, eles começam a questionar: mas como que isto vem de Deus? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus disse em sua oração: Pai, Senhor da terra e do céu, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondesse dos sábios e dos instruídos. O mundo quer calar a igreja, porque a igreja, ela tem uma palavra poderosa para o mundo, para desfazer os principados, as potestades. A igreja tem um poder na sua palavra, que não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Então quando Jesus diz: a sabedoria com que eu ensino vocês não vem de mim, mas vem de Deus, aquelas pessoas começam a questionar e começam a se enfurecer contra Jesus, assim como o mundo, por não conhecer o poder de Deus que está na igreja, persegue a igreja e quer destruir a igreja de Cristo. Mas Jesus disse: as portas do inferno não terão poder contra a sua igreja. Glória a Deus! O mundo não pode deter a igreja. E sabe por quê? Porque Jesus não deixou a igreja sozinha. E as palavras que nós falamos também não procedem de nós. Elas vêm de Deus. Em João 14, 26, Jesus falou: o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele vai vir sobre vocês. E ele vai ensinar todas as coisas para vocês. É por isso que o homem e a mulher que serve a Deus, ele pode ser
uma pessoa simples, com poucas instruções, com poucos recursos, mas se ele tem a graça de Deus e ele tem a autoridade de Deus, até os demônios obedecem. Então vejam bem, Jesus ele cala os inimigos naquele momento com as suas palavras. Mas não só isso, por que a multidão se divide? Primeiro, por causa da sabedoria nas palavras de Jesus. Segundo, a multidão se divide porque Jesus expõe o comportamento inadequado daqueles líderes religiosos que buscavam elogios das pessoas. A palavra de Deus é a luz que dispersa as trevas. A palavra de Deus não deixa nada oculto, nada escondido. E aqueles homens, eles se sentiam o Todo-Poderoso, eles se sentiam os maiorais. Porque eles gostavam de receber elogio das pessoas. E aí Jesus expõe em sua palavra e diz assim, olha, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá que o meu ensino vem de Deus, ou se eu falo em meu próprio nome. Agora vejam bem, vocês que falam em seu próprio nome, vocês estão procurando elogio das pessoas, mas quem quer receber elogio das pessoas, né, ele diz assim, olha, mas quem quer conseguir louvores das pessoas, aqueles que procuram os elogios das pessoas, esses não agradam a Deus e por isso eles se tornam inimigos de Cristo. Essas pessoas estavam buscando o elogio das pessoas. Provavelmente os seus sermões, as suas palavras, elas tinham como finalidade sempre receber os aplausos das pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós iremos pregar, muitas vezes nós iremos dizer coisas em nome do Senhor, e as pessoas não irão aplaudir, as pessoas não irão aceitar, as pessoas farão como fizeram com Estevão, vão tentar te apedrejar. Mas se você está pregando a palavra do Senhor, fique sabendo que o teu elogio não deve vir das mas vem de Deus. Jesus então expõe todo o orgulho daquelas pessoas que querem receber elogio dos outros. E olha que Paulo, mais adiante, ele adverte a igreja do Senhor exatamente sobre isso. E eu vejo nas palavras de Paulo uma palavra atual para os nossos dias de hoje, quando ele disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, ele falou assim, olha, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Por que serão difíceis? Porque vão ser introduzidos no meio do povo de Deus, pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, e aí Paulo começa a falar, eles serão orgulhosos, xingadores, ingratos, desobedientes, eles não terão, então eles serão e não terão amor pelos outros. Serão caluniadores, incapazes de se controlarem, inimigos do bem e violentos. Paulo volta e diz, e tem mais, eles serão traidores, serão atrevidos, amarão os prazeres mais do que a Deus e parecerão ser seguidores de nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Paulo conclui e diz assim para Timóteo, fique longe desta gente. Porque o povo se dividiu. O povo se dividiu porque diante da exposição da palavra de Cristo, aquilo que está oculto, então é revelado. E Jesus agora revela o que está no coração daqueles homens. E Paulo mais adiante vai dizer, fiquem longe dessas pessoas. Em terceiro, Jesus mostrou o pecado dos religiosos. Qual era o grande pecado que aqueles homens estavam cometendo? É que eles ensinavam a lei para o povo, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Ou seja, aqueles homens, eles liam a lei para o povo e diziam o que o povo tinha que fazer, mas eles não cumpriam a lei. João 7,19, Jesus falou assim, Jesus fez uma pergunta para eles, foi Moisés que deu a lei para vocês, não foi? E eles responderam sim. E aí Jesus falou, no entanto, nenhum de vocês obedece à lei. E por que é que vocês estão querendo me matar? Ou seja, aquelas pessoas, elas queriam que os outros fizessem aquilo que elas não faziam. E ainda hoje, existe muita gente querendo enganar os outros, usando o nome do Senhor em vão. Tem muita gente querendo
ensinar os outros a fazer aquilo que eles não fazem. Mas Jesus diz lá em Mateus 7, a partir do versículo 21 até o 23, ele fala assim, que naquele dia, muitas dessas pessoas serão envergonhadas. Por que elas serão envergonhadas? Porque elas usaram o nome do Senhor em vão. Em quarto lugar, Jesus mostrou que aqueles líderes, embora tivessem a lei com eles, debaixo de seus braços, sob a vista de seus olhos, eles estavam interpretando a lei errada e não tinham amor. Jesus falou assim para eles, vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés. Ou seja, eles estavam ensinando ao povo que Moisés tinha ordenado a circuncisão. E aí Jesus falou, vocês precisam ler mais. Vocês precisam conhecer mais as Escrituras. Porque quem estabeleceu a circuncisão não foi Moisés, foram os patriarcas. Então ali Jesus, ele expõe aqueles líderes diante do povo, mostrando ao povo, olha, vocês estão seguindo esses homens, mas eles nem mesmo conhecem as Escrituras como deveriam. E aquilo enfurece aquelas pessoas. Jesus fala assim, para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circundam um menino mesmo no sábado. Então por que vocês ficam com raiva de mim quando eu curo alguém no sábado? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês acham que a circuncisão é mais importante do que salvar a vida de alguém? Então Jesus está expondo aqueles homens e eles querem calar Jesus. Eles não querem ouvir a palavra de Jesus. O mundo não pode calar a igreja. O mundo não pode impedir a igreja do Senhor de falar a sua palavra. Existem pessoas que são como aqueles doutores da lei. Eles pegam versículos isolados da Bíblia, não analisam o contexto da passagem, apenas com um objetivo. Eles querem fazer valer a sua opinião. O conselho de Jesus em Mateus 22, 29 é, como vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Nós não podemos de maneira alguma querer usar a palavra de Deus para fazer valer as nossas opiniões, porque a palavra de Deus é soberana. Em quinto lugar, Jesus expõe a ignorância espiritual do povo. Minha gente, quantas pessoas têm sido enganadas? Quantas pessoas têm sido levadas por caminhos errados em termos de religião? Porque são ignorantes, não conhecem a palavra de Deus e estão sendo guiados por líderes ignorantes. É o cego guiando outro cego. Jesus falou assim, ele vai expor a ignorância espiritual do povo. E ele fala assim, será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Jesus está perguntando para o povo. Vocês me conhecem? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não conhecem. Então Jesus, ele olha para a multidão e fala assim, até vocês que estão me defendendo, vocês não me conhecem como deveriam me conhecer. Então Jesus, ele expõe também as pessoas que elas precisam conhecê-lo, que elas precisavam deixar de lado, como ainda hoje, as pessoas precisam deixar de lado os seus achismos, que têm tomado o lugar das Escrituras, as opiniões pessoais que têm tomado o lugar das Escrituras e precisam se voltar para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 até o 7. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Vejam bem o que diz a palavra do Senhor. Lembre-se de Deus, de tudo que Ele fizer, e Ele mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Não se julgue sábio. Não se julgue mais entendido do que os outros. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Em sexto lugar, a verdade que Jesus disse,
acabou incomodando e causando a ira daquelas pessoas. João 7,30 diz assim, que eles quiseram prender Jesus, mas ninguém pôde fazer, porque não era chegado a hora de Jesus. Eles ficaram incomodados com a verdade do Evangelho. Existem muitos líderes que, incomodados com a verdade, também não querem ouvir determinadas pregações, palavras, subtraem passagens, textos da Bíblia. Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 7 até o 9. Isaías estava certo quando ele disse de vocês o seguinte, Jesus estava falando para aquele povo. Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos. Ou sejam pensamentos, filosofias, ideias humanas, que estão tomando o lugar da palavra de Deus. E eles aplicam estas filosofias, estas opiniões humanas, como se fossem mandamentos. E Jesus estava dizendo aqui, olha, esta é uma adoração inútil. Porque se nós não formos guiados pela palavra, se a palavra não for o centro da nossa vida, se a verdade não estiver em nós, a verdade que é a palavra de Deus, Jesus falou assim, é uma adoração inútil. As palavras de Jesus incomodam as trevas. Eu estou quase por encerrar esta palavra. As palavras de Jesus incomodam as trevas. A mesma verdade que incomodou aqueles líderes religiosos foi a verdade que abriu os olhos de algumas pessoas. Porque os líderes religiosos estavam irritados, irados com Jesus, porque Jesus tinha exposto as suas falhas. Mas no meio daquela multidão, haviam pessoas que quando ouviram a palavra de Jesus, eles ainda não sabiam que ele era o Cristo, mas eles reconheceram a sua luz. E em João 7,31, a palavra diz assim que, porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram e perguntaram, quando o Messias vier, será que ele vai fazer milagres maiores do que o que este homem tem feito? Ou seja, as pessoas elas não sabiam quem era Jesus, mas elas viram a luz de Jesus. Sabe o que isso significa, queridos, igreja do Senhor? Que se a palavra de Deus estiver em nós, aonde nós estivermos, ainda que não possamos dizer palavras, as pessoas, elas vão olhar para você e elas vão ver uma luz diferente brilhando na tua vida. É a luz de Cristo brilhando sobre você. Aquelas pessoas, elas ainda não sabem quem é Jesus, mas elas percebem a luz. E aí no último dia da festa das barracas, quando a festa estava terminando, e o povo estava comentando sobre aquele Galileu, aquele homem que apareceu na festa, e que calou a boca dos religiosos, dos doutores da lei, aquele povo que ganhou a simpatia do povo, da multidão, eles estão falando sobre Jesus, quando de repente, em João 7,37, a palavra diz que no último dia, o mais importante, quando todo mundo estavam reunidos, naquele dia, Jesus se pôs de pé, e aí ele disse bem alto, para todo mundo ouvir, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh, glória a Deus! E Jesus disse mais, como dizem as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Ou seja, naquele momento, as palavras de Jesus, enfim, trouxe a luz que estava faltando para aquele povo. E foi exatamente naquele momento que o grupo se dividiu. Aqueles que ouviram as palavras de Jesus e creram, acreditaram nele, ficaram de um lado, e aqueles que não acreditaram ficaram do outro lado. E se cumpriu a palavra de Jesus quando ele disse, eu vim trazer a espada sobre a terra. Que espada é esta que Jesus vem trazer? O escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 responde e diz, a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela é viva, ela é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. E o poder dessa palavra é tão grande, diz o escritor aos Hebreus,
que ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os pensamentos, e julga os desejos que há no coração dessas pessoas. A palavra de Jesus, naquele momento, divide a multidão. De um lado está o grupo que diz: este homem é bom, este homem de fato é um profeta. Outros já começam a dizer ali: não, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, aquele que ia vir. O povo diz: ninguém nunca falou como ele. E do outro lado está os acusadores que dizem assim: ele é um enganador. Como é que pode o Messias vir da Galileia? Aí outro diz assim: está escrito lá nas Escrituras que o Messias ele seria descendente de Davi e vai nascer em Belém, mas eles não conheciam a Jesus, porque Jesus nasceu em Belém. E eles dizem: olha, vamos ver as Escrituras, e nós não vamos encontrar que na Galileia nunca teve profeta. Então, de um lado estão aqueles que não acreditam, do outro lado estão os que acreditam. De um lado estão aqueles que rejeitam, do outro lado estão aqueles que aceitam. E aí eu quero te perguntar nesta noite: qual é o teu lado na multidão? De que lado você está? Porque a palavra de Jesus continua causando divisões até hoje. Aonde a palavra de Jesus chega, ela transforma. João capítulo 1. Antes de ser criado o mundo, a palavra já existia. Ela estava com Deus e era Deus. E desde o princípio a palavra estava com Deus, por meio da palavra ele fez todas as coisas e nada existe sem a palavra. A palavra é a fonte da vida e foi esta vida que trouxe a luz aos homens. O salmista declarou: a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. De que lado você está? Do lado da multidão que acredita nas palavras de Jesus e aceita a sua palavra, ou você está do lado da multidão que não acredita? As palavras de Jesus são tão poderosas que aonde ela entra, ela produz amor a Deus. Ela produz o amor a si mesmo e ela produz o amor ao próximo. A palavra de Deus é tão poderosa que aonde ela entra, há perdão, há o desapego pelas coisas materiais. Aonde a palavra de Deus entra, a humildade. Onde a palavra de Deus entra, a simplicidade. Onde a palavra de Deus entra, a gozo, a alegria, a paz, a salvação, a vida. Então, de que lado você está? João diz assim que a palavra agora está no mundo. E por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Porém, alguns creram e a receberam. E a estes Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E João conclui dizendo: eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Não, eles não nasceram como nascem os filhos de pais biológicos. Mas o próprio Deus se fez pai deles. Eu quero lançar um convite para você no dia de hoje. Escolha um lado na multidão. Se você quer andar com Jesus, fique sabendo, o mundo vai te odiar. O mundo não vai te aceitar. Porque esta palavra, ela não vem das coisas naturais, não vem do próprio homem. Esta palavra vem de Deus. Então, se você decidir ficar do lado de Jesus, esteja preparado para ser rejeitado, para ser odiado por alguns, para ser desprezado por outros. Mas Jesus disse: alegra-te, porque existe um galardão esperando por você. Ele prometeu que daria esse galardão, e Jesus disse mais ainda: qualquer um que decidir ser o meu seguidor e deixar tudo por minha causa, vai receber 100 vezes mais nesta vida. Parentes, amigos, bens e muito mais. Então, se você quer ficar do lado de Jesus, se você ainda não aceitou a Cristo em teu coração, você pode fazer isso agora. Mas se você que está aí do outro lado, você já é um servo de Deus, você já está do lado certo, então dá um brado de vitória aí na tua casa, dá um glória a Deus aí, desperta os teus vizinhos.
Mostre para eles que você já escolheu um lado. Jesus é a nossa bandeira.